Sua agenda eletrônica. Agora é o momento da nossa sintonia cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Hora, né, para animar o nosso final de semana. E já estamos aqui para o nosso quadro Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. E o Dr. Leonardo já está aqui nos estúdios. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você pela presença. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai responder algumas perguntas e aproveitar e falar sobre os assuntos, né, Dr. Leonardo? Claro. Estamos à disposição dos nossos ouvintes. Vamos lá. Tem uma pergunta. A neurociência pode ajudar o vendedor a vender mais e melhor? Pergunta o Biratã Almeida. Olha que legal essa pergunta, Mabel. É bastante interessante, né? Como é que a gente pode usar o nosso cérebro para vender mais e melhor? Hoje em dia tem muita pesquisa em economia, em vendas, em neurociência. Eu queria apontar aqui, então, 4 teminhas importantes. Um é a memória, o outro é a emoção, o outro são os relacionamentos e os símbolos. Então, quando um cliente vai lá para fazer uma compra, ele já traz consigo uma memória de outras compras anteriores. E muitas dessas memórias são negativas, ou de um vendedor muito interesseiro que estava atrás só da comissão, ou de um produto que não foi tão legal quanto o prometido. E isso, para o vendedor, pode ser... tem 2 aspectos. Uma desvantagem, que é vencer essa barreira das memórias negativas que estão no cérebro desse consumidor, e o outro é uma vantagem. Uma vez que ele consegue vencer essa barreira das memórias negativas que esse consumidor teve anteriormente, ele passa a criar uma experiência positiva e ganhar pontos com esse cliente para fidelizá-lo, né? Então, entender que todo cliente traz uma memória de experiências de compra anterior é fundamental para um vendedor se preparar para vender mais e melhor. Outra questão são as emoções. Porque o que modula as nossas memórias? O que dá a marca de como é que vai ficar essa memória, se positiva ou negativa? São justamente as emoções. Então, muitas empresas e muitos vendedores usam a técnica de puxar as nossas emoções negativas para chamar nossa atenção. Você lembra quando a gente, por exemplo, Mabel, tem a promoção, mas é só até amanhã? É verdade. Puxando a nossa ansiedade, o nosso desespero de ficar de fora. E o desespero mesmo, porque Exatamente. Tem gente que já quer sair correndo para comprar, né? Exatamente. E mexe com as nossas emoções negativas. Por quê? Porque o cérebro é muito focado para prestar atenção no risco, no perigo, na coisa negativa. Então, as emoções negativas são úteis para chamar a atenção do consumidor. Mas se você investe demais e fica muito focado em atrair muitos consumidores com puxando as emoções negativas dele, mas não dá atenção ao que mantém depois a fidelidade desse cliente, a satisfação dele, que são sentimentos positivos, você pode se enroscar. Quantas vezes a gente viu empresas e vendedores que fazem um baita estouro repentino e somem do mercado? Por quê? Porque não conseguem fidelizar esse cliente com sentimentos positivos, que é o que resgata a terceiro aspecto que eu quero falar, que são os relacionamentos. Porque, no fundo, o nosso cérebro ele está vidrado em melhorar as nossas conexões, os nossos relacionamentos, tanto interpessoais quanto intrapessoais. O que o vendedor tem que pensar? O que eu vou melhorar em termos de relacionamentos interpessoais daquele meu cliente, ou intrapessoais, do cliente com ele mesmo? Como é que isso vai melhorar a autoestima dele, o autocuidado dele? Como é que ele vai se sentir melhor com o meu produto? Eu estou olhando para isso, e aí isso vem no nosso 4º tema, que são os símbolos que estão associados à minha venda. Porque, em geral, a gente não vai simplesmente, até quando vamos comprar uma calça, a gente está olhando só a calça. Porque a gente pode comprar qualquer calça para vestir e cobrir as nossas partes íntimas e as pernas. Mas tem a calça que tem aquele símbolo de status, de se sentir melhor, de se sentir confortável. E aí isso começa a mexer com os nossos sentimentos negativos de confiança, de trazer... porque, no fundo, Mabel, o cliente ele compra antes o vendedor.
antes de comprar o produto. Isso é verdade. Então tem sempre Ou às vezes, quando a gente não se sente confortável com algum vendedor, a gente já cai fora da loja, né? Exatamente. Não é verdade? Muito é isso mesmo. Então a gente compra primeiro o vendedor e depois a gente vai comprar o produto. Aí você pode perguntar para mim, nossa, mas tá cheio de produto que hoje em dia se vende sozinho, sem precisar de vendedor. Tem iPhone, por exemplo, não precisa de vendedor. Mas para o iPhone virar iPhone, teve um vendedor muito importante que começou a vender o iPhone, que foi o Steve Jobs. Todo mundo que comprou os primeiros iPhones não estava comprando o iPhone, ele estava comprando a história do Steve Jobs. Exatamente. Que era o cara que foi adotado, que fez a empresa no fundo da garagem, que fez caligrafia, que ligava muito para a estética e para a apresentação do design, que foi expulso da própria empresa e depois voltou. As primeiras pessoas que compraram o iPhone compraram o Steve Jobs. Depois é que o sucesso foi mantido através do produto ao longo prazo, com os sentimentos positivos que isso foi trazendo. Se a gente for pensar bem, todos nós somos vendedores. Venda não é só um negócio que mas envolve... eu acho que sim, eu acho que o tempo todo a gente se vende. Exatamente. Né? Perfeito. Porque quando a gente fala, inclusive, de marketing pessoal, a gente está se vendendo. Perfeito. Você tem que vender a tua imagem. Exatamente. Aí você vende bem ou vende mal, Porque né? às vezes a gente pensa em venda só com intermediação financeira. Não, a gente está toda hora se vendendo. Não. A Mabel está vendendo a essência dela através da comunicação, apresentando o programa Point Mix. O Fabinho ali atrás, ele está vendendo a essência dele através da técnica do áudio. O Dr. Leonardo Lourenço está aqui vendendo a essência dele através da comunicação da neurociência. Uma mãe vende a sua essência no cuidado com os filhos. Então, Exato. Vender faz parte, não é uma coisa do só nosso financeira dia a dia, e negativa. né? Então, prestar atenção como eu estou me vendendo. Eu estou vendendo, querendo vender a minha essência, ou estou preocupado em só ter uma fachadinha positiva? O que eu vendo hoje em dia é isso mesmo que eu quero? Ou será que eu tenho que mudar o que eu ando vendendo? É bem isso. E quando você fala esse negócio de como é importante entender o nosso cérebro, né? Eu estava aqui lembrando do case de marketing, praticamente, daquelas promoções, principalmente daquelas lojas que surgiu e que fez tanto sucesso estourando aí, o famoso R$1,99. Como mexe com o nosso cérebro a questão do valor, né? Não só esse R$1,99, como qualquer promoção, né? Você vê R$14,99, parece que, nossa, é uma grande promoção, que o nosso cérebro entende isso, né? E quando, no fundo, às vezes nem é bem isso. Exatamente. Mas o nosso cérebro, ele entende isso, né? Então, ele é uma coisa assim engraçada, mas realmente aquilo que você falou, e o lance do vendedor também, o comportamental, né? O comportamento, e como que o nosso cérebro ele já faz até um pré-julgamento, né? É claro, então se o vendedor não entende a posição dele, não entende como o cérebro dele se conecta com o do consumidor, a chance de ele vender vai diminuir. Então, se eu sou lá um vendedor que eu transpiro a minha preocupação com a minha comissão e estou pouco me lixando para o que o produto vai trazer de benefício para o cliente, pode ter certeza que eu vou ser um mau vendedor. Então, está mais do que respondido aí a sua pergunta, né? De como pode ajudar o vendedor. Olha, são grandes dicas aí que o doutor Leonardo acabou de falar, porque realmente a questão do comportamento dos dois lados, né? De você como comprador e você como vendedor. Olha a responsabilidade na questão da venda, né? De como que você vai se posicionar e como que você vai fazer acontecer aquela venda. Então, aí para quem é vendedor aí do outro lado, tá aí a dica de como que você pode usar essas ferramentas aí e de como o nosso cérebro funciona, como que ele faz esse efeito em você, né? É interessante isso. Vamos para outra pergunta, então. Qual é a raiz do orgulho? Eu queria muito que você falasse sobre essa questão do ego, né? Porque todos nós temos um ego, né? Essa é uma questão. Uns mais, outros menos, né, doutor Leonardo? Veja que essa é uma pergunta... Quem pergunta aí é o Cláudio Bitti. Qual é a raiz do orgulho? Boa a sua pergunta. Cláudio Bitti é um grande seguidor nosso, ouvinte, está sempre mandando umas perguntas. Ele já mandou pergunta já aqui. Mandou pergunta para nós. E sempre são perguntas muito boas. Então, quando a gente fala... A palavra orgulho, veja, ela pode ter duas conotações, dois sentidos. Às vezes a gente fala orgulho num sentido positivo. Eu estou orgulhoso do meu filho que tirou uma nota boa. Ou eu estou orgulhoso porque eu me esforcei, fiz lá a dieta que eu queria fazer, fiz atividade física. Uma sensação positiva de orgulho. Mas há o aspecto negativo do orgulho também, aquela questão da pessoa orgulhosa, da pessoa soberba, da pessoa de nariz empinado. E eu acho que é esse aspecto que o Cláudio pergunta para a gente, porque ele associa isso à questão do ego, talvez do ego em termos de egoísmo ou do ego inflado. Como que surge isso no cérebro?
Então, quando a gente tem lá em torno de 4, 5, 6 anos de idade, a gente começa a perceber que a gente é a gente. Isso não nasce com a gente. O bebê, ele não tem uma sensação de identidade própria. Ele acha, para todos os efeitos mentais, que ele é a própria mãe. A gente só começa a cair a ficha que a gente é a gente quando a gente tem 4, 5 ou 6 anos de idade. Começa a formar a identidade, o nosso ego, essa noção de que eu tenho uma mente separada do outro. Tanto que em neurociência, isso é um tema muito interessante, que chama teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade de cada indivíduo de se perceber com uma esfera mental diferente do outro. Ou seja, o outro pode ter outro ponto de vista, o outro pode ter outras reações, outros comportamentos diferentes dos meus. Tem até testes interessantes que são feitos em neurociência. Veja que engraçado. Eles pegam crianças de algumas idades, 4, 5, 6 anos, com a mãe, levam numa sala, eles pegam as caixinhas e escondem uma bola embaixo de uma dessas caixinhas, na frente da mãe da criança, e pergunta para a criança, onde é que está a caixinha? Óbvio, é muito fácil de achar. Tá, 3 caixinhas, eles acham onde está a bola. E aí eles falam assim, aí eles fazem um segundo teste. A mãe sai, fica só a criança com o pesquisador, eles embaralham de novo e escondem a bolinha embaixo de uma caixinha. E aí eles chamam a mãe de volta e perguntam para a criança, onde você acha que a mamãe vai ver a caixinha? Por quê? Porque a mamãe não estava perto. As crianças que têm a teoria de mente formada sabem que, como a mãe saiu, ela não vai poder adivinhar que a bolinha mudou de caixa. Mas as crianças que não se percebem ainda isoladas, que acham que a mentalidade da mãe e a dela são iguais, vai falar que a mãe acha que está na outra caixinha que foi mudada. Então, é a experiência que se faz, por exemplo, para testar qual idade começa a aparecer isso. E qual é essa questão? A formação, o ego é só uma coisa ruim? Não, Mabel, o ego não é só uma coisa ruim. O ego faz parte do nosso desenvolvimento mental para a gente formar a nossa personalidade, a nossa identidade, justamente para a gente começar a ter a questão da independência em relação à mãe, em relação aos cuidadores, em relação aos pais, a gente se formar como um indivíduo único. O problema é quando a gente... O problema é quando isso vira um problema. Isso. Não é? O problema porque o ego ele pode ser aquilo que você falou no começo, né? Ele pode ser realmente... Ele é necessário. Isso, ele é necessário para essa formação. O problema é quando a gente atravanca o nosso desenvolvimento pessoal, superinflando esse ego e se baseando só na independência, que ocorre principalmente no final da adolescência, quando a gente tem aquela ruptura em relação aos pais, que é ter uma vida independente, quando o cérebro acaba de se formar fisicamente. Só que se a gente fica só nessa questão da independência, a gente corre o risco de ser uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba, se achar acima dos outros. Quando, na verdade, o caminho saudável do desenvolvimento desse cérebro e da nossa personalidade é em direção à interdependência. A gente começar a sair desse papel de se sentir completamente independente ou de muito dependente que a gente vinha na raiz da nossa infância, para começar a entregar, a se colocar no lugar do outro, a compartilhar a gente mesmo com o outro. A gente vai saindo um pouco dessa questão do ego, da independência, para essa interdependência, para essa questão da partilha, da compaixão, da entrega ao outro, que é um desenvolvimento mais saudável, para não ficar empacado nessa questão do orgulho, que muitas vezes faz a gente sofrer, e quem está à nossa volta também. É verdade, não, porque não é só a pessoa que sofre, né? São as pessoas em volta que convivem com essa pessoa, né? Digamos assim. Exatamente. Mas é aquilo que você falou, eu acho que o ego realmente tem o lado positivo, que eu acredito que isso, para quem realmente vai usar isso como lado bom, é muito bom, porque você acaba utilizando isso, né? Agora, usar de um lado negativo é que é o problema, né? Que mexe com a nossa personalidade e aí acaba atrapalhando uma série de coisas, né? É isso aí. Então, está respondida a pergunta aí do Cláudio Bitt, que qual é a raiz do orgulho, né? Bom, todos nós temos, então, esse lado ruinzinho, né? Exatamente. Perceber que isso tem na gente para ser trabalhado é fundamental. Mandar um beijo aí para a Helenise. Boa tarde, está assistindo e ouvindo o nosso programa. Lucilene, ela é de São José do Rio Preto. Um beijo aí para São José do Rio Preto. Doris está mandando boa tarde. Romolina, minha amiga Romolina, de Florianópolis. Pessoa de Florianópolis também sempre assistindo e ouvindo o nosso programa. Eu já vou pedir para o Fábio preparar aí uma música
para a gente já encerrar nosso bate-papo. Mas antes, doutor Leonardo, eu queria que você passasse aí as redes sociais. Aliás, o doutor Leonardo ele é autor do livro Noocídio, um livro bastante interessante, vale a pena você ler, porque conta a história real dele, de fato, e como, né, ele conseguiu resolver um problema que era um problemão, mas acabou virando uma solução no final, né? Eu acho tão interessante isso, porque é uma coisa que você vivenciou, né? E aí isso se torna um pouco, digamos, melhor para quem tá lendo o livro, né, doutor Leonardo? É isso aí. Ele traz um pouco da minha história, de como eu me curei da obesidade, emagreci 100 quilos, e traz história de outras pessoas, de pacientes e de amigos que viveram grandes histórias de superação e como a mente e o cérebro pode nos ajudar nesse da tipo. mente, né? Exatamente. Então, está disponível em qualquer das principais livrarias ou sites de compra. E se o pessoal quiser acompanhar o nosso trabalho, pelo Instagram é @Dr. Leonardo Lourenço e pelo YouTube, Dr. Leonardo Neuro. Muito obrigado pelo bate-papo aqui. Obrigada a você, né, por estar aqui com a gente toda sexta-feira. O doutor Leonardo ele está sempre vindo no nosso programa uma vez ao mês, e nos outros dias ele sempre manda conteúdo aqui para o nosso programa, com vídeos, com temas interessantes. Obrigada mais uma vez, doutor Leonardo. Obrigado. Vamos beijão. de música e daqui a pouquinho a gente volta.